Vamos voltar agora com a Isabel Mega, nossa analista, que tem mais apuração. Mega, finalmente teremos encaminhamento de pautas importantes para o governo no Senado. Vide essa aproximação, novos gestos de Davi Alcolumbre em relação à pauta do fim da escala 6x1? Débora e Yuri, a gente até brincava aqui na redação que cada microgesto de Davi Alcolumbre acaba virando notícia depois de tanta desavença e um distanciamento, um gelo que ficou entre ele e o presidente Lula, principalmente depois do episódio da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Mas a paz foi selada, essa distância entre os dois, que era quase um Oiapoque ao Chuí, hoje diminuiu, e o presidente do Senado, que tinha se comprometido a fazer os despachos das matérias de interesse do governo que foram acertadas nessas conversas, como a PEC da segurança, a PEC do fim da jornada 6x1, o projeto de lei que trata de uma política nacional dos minerais críticos, Davi Alcolumbre agora decidiu assinar esses despachos. Significa que essas matérias já estão lá nas comissões? Ainda não, porque ao mesmo tempo ele pediu para a mesa diretora do Senado Federal fazer um trâmite mais burocrático, de entender qual vai ser o caminho de cada uma dessas propostas. A Comissão de Constituição e Justiça deve ser a primeira parada, porque normalmente é o que acontece, é a comissão que vai atestar se uma pauta segue ou não a Constituição, mas algumas dessas matérias podem passar por outras comissões. Então é por isso que ainda não está constando no sistema do Senado Federal que houve esse despacho. Mas é o que eu falei, é o microgesto. Agora ele assinou, falta chegar nas comissões, e o fato de chegar nas comissões vai significar o seguinte, que essas matérias vão começar a ter andamento, mas principalmente a partir de 1º de setembro, da primeira semana de setembro, quando a gente vai ter um novo esforço concentrado do Senado Federal, porque nesses próximos dias os senadores nem estão aqui em Brasília, estão nas suas bases eleitorais ou cuidando das suas próprias candidaturas ou das candidaturas de aliados em seus estados, então estão ocupados com isso. Mas como a desavença foi muito grande e muito histórica, é isso. Cada ponto de avanço vai importando em relação a essa negociação toda que foi reaberta do Palácio do Planalto, com a reaproximação de Lula, de aliados da articulação política, junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esse foi um dos saldos das reuniões. A gente ainda ouve muito que faturas precisam ser discutidas de um lado ou de outro em relação a essa aproximação, mas a gente tem visto o quanto hoje eles estão, inclusive, selando a paz em imagens públicas. Um exemplo foi a agenda presidencial de ontem, em que Davi Alcolumbre, junto com o presidente Lula, os dois visitaram um navio sonda da Petrobras, depois da identificação de indícios de óleo lá na margem equatorial do Amapá. É uma pauta super importante, tanto regionalmente para o grupo político de Davi Alcolumbre, mas importante também porque abre portas para uma possível exploração no futuro. A gente já escuta um pouco do discurso de que há quase que uma equivalência de que possa ser uma espécie de novo pré-sal. Então isso empolga, inclusive, deve virar discurso até daquela ideia de vender futuro para as propostas políticas do presidente Lula, se houver um eventual governo Lula 4. Então, sinais estão dados. Agora é deixar os trâmites burocráticos acontecerem e, principalmente, estava esquecendo disso, definir os relatores. Isso ainda vai passar por um crivo político de Davi Alcolumbre, de quem vai ser o senador indicado para cada uma dessas propostas. Isabel Mega, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na nossa primeira metade do 360. Um bom descanso para você.